Série Apocalipse, segunda temporada. Capítulo 7. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Depois disso vi, nos quatro cantos da terra, 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos, que haviam recebido autoridade, para causar danos à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144.000 de todas as tribos, dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Livai, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000. Foram os selados. Visão dos mártires, na glória. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que não podia ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e na presença do Cordeiro, todos vestidos, com túnicas brancas e assegurando palmas nas mãos. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante de Deus com o rosto em terra, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas túnicas, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Série Apocalipse, segunda temporada. Capítulo 8. A abertura do 7º selo. Os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, por cerca de 30 minutos. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro, que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu, diante de Deus, a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que estavam com as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançados na terra granizo e fogo, misturado com sangue. E 1/3 da terra, e 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimados. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado no mar, algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu, também foi destruído, 1/3 dos navios. O terceiro anjo tocou suas trombetas e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre dos rios e sobre as fontes das águas,
O nome da estrela era Absinto. Um terço das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram, por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foram feridos um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas. Para que um terço deles se escurecesse, e um terço do dia não brilhasse, assim como também um terço da noite. Então olhei e ouvi uma águia voando pelo meio do céu, e dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Série Apocalipse, segunda temporada. Capítulo 9. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder como dos escorpiões da terra. A eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou à árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Foi-lhes permitido que os afligissem durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugira deles. Os gafanhotos eram parecidos com cavalos, aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas e o rosto deles era como o rosto humano. Tinham cabelos como os de mulher e dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes às dos escorpiões. Na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro já passou, e depois disso 2 ainda virão. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou sua trombeta, e houve uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates. Então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos a fim de matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, conforme o número que ouvi. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacito e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a de um leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por essas 3 pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que lhes saíam da boca. Pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante à de uma serpente, e nela havia cabeças, com as quais causavam dano. Os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Série Apocalipse, segunda temporada. Capítulo 10. O livrinho do céu. Então vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estava um arco-íris, seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo, e segurava na mão
um livrinho aberto. Ele pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, como um leão, que rude. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de falar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. O anjo, que via em pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita ao céu, e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos céus, servos, os profetas. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo, novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto, na mão do anjo que está em pé, sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo, e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pegai-o e come, ele lhe será amargo no estômago, mas doce, como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, ele era doce como mel na minha boca. Mas depois que o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Série Apocalipse, segunda temporada. Capítulo 11. As 2 testemunhas deram-me um caniço, semelhante a uma haste, e me disseram: levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o pátio, que está fora do santuário, não o meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei as minhas 2 testemunhas, que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras, e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Pois, se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Elas têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes se quiserem. Quando concluírem em seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações irão ver seus corpos durante 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles, e comemorarão, enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles ficaram em pé, e os que os viram foram tomados de grande temor. Então ouviram uma forte voz do céu, que lhes dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, e o terceiro está por vir. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos, e de dar recompensa a teus servos, os profetas.
aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus, que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. Série Apocalipse, segunda temporada. Capítulo 12. A mulher e o dragão. Viu-se, então, um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida, e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente, para dar à luz. Viu-se também outro sinal, no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças havia 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho, assim que nascesse. Então, ela deu à luz um filho, um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiam. Mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todas vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o menino. As 2 asas da grande águia foram dadas à mulher para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, de sua boca, a serpente lançou atrás da mulher água como um rio para que ela fosse arrastada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então o dragão parou sobre a areia do mar. Série Apocalipse, segunda temporada. Capítulo 13. A besta que subiu do mar. Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo. Seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças, como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E todos adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los.
e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. A besta que subiu do mar. Vi surgir da terra outra besta com 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra, e, por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer, na presença da besta, enganava os habitantes da terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada, e sobrevivera. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666.